O que é o backup e como uma empresa desenha uma estratégia de backup hoje? Maravilha. Se eu trouxer numa linguagem mais clara, o backup consiste em você ter a cópia desses seus dados em um outro local onde você possa recuperá-lo em caso de situação de desastre, com erro humano, com uma falha de alguma aplicação, de algum sistema. Você perde esses dados e você pode recuperar, numa linguagem mais clara. Mas a gente não pode confundir também e tratar o backup como ter uma cópia dele em um outro local apenas. Em muitas situações a gente se depara em contatos com possíveis clientes onde ele diz que já tem backup, porque eu salvo no meu Google Drive ou salvo no meu OneDrive. E não necessariamente isso pode se consistir como um backup, porque no momento que você sofreu um ataque, por exemplo, de um vírus, esse dado que está sendo encriptado, por exemplo, aqui, está sendo danificado nesse ambiente, ele vai ser replicado para dentro do seu Google Drive, para dentro do seu OneDrive, e, consequentemente, você de lá pode não conseguir recuperar a nível de pastas, por exemplo, desse seu documento. Então, por isso que é muito importante, além do conceito de backup, você ter um conceito de estratégia para esse backup. E essa estratégia, ela inicia, com certeza eu posso pedir depois o José Luiz me auxiliar, complementar um pouco mais sobre a estratégia de backup ideal e adequada para uma empresa, mas certamente é você criar um cenário em que entenda o que é o dado crítico do seu negócio, o que é aquele dado fundamental que você não pode perder, o quanto desse dado, desse ambiente que eu tenho, eu posso perder. Eu posso perder 15 minutos, eu posso perder 10 minutos, não posso perder nada. Isso consiste, né, numa estratégia adequada de backup. É a gente conseguir determinar alguns parâmetros que a gente trata como o RTO e o RPO, que é o quanto tempo para trás eu posso voltar à minha empresa ou o meu dado, né, aquele arquivo que eu tenho, aquele documento, enquanto eu posso voltar, 1 hora para trás, 2 horas, né? E também o RTO, que é o tempo que eu posso ficar disponível, né? O tempo que a minha organização suporta. Aqui a gente já trouxe alguns outros exemplos também de um supermercado, por exemplo. Quanto tempo eu posso ficar indisponível para voltar aquela minha aplicação, meu banco de dados e o sistema? Então, certamente, a estratégia para se construir uma estrutura de backup ela é fundamental, ser bem planejada, bem organizada, e é algo que a Forte contribui hoje com aquele cliente que nos procura, com aquele cliente que já está conosco, construindo esse cenário para que não se tenha um dano maior com os seus dados que são cruciais. Não, e é interessante, Thiago, vou te ajudar, mas eu acho legal esse ponto que você trouxe. Ah, Backup, é, backup não é brinquedo. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Então, vamos falar. Tua explicação técnica, ela vai dar embasamento porque a gente vai falar aqui. Mas vamos falar. Vamos falar para quem acha que backup é brinquedo. Backup não é brinquedo. Quando você passa seus dados para uma empresa cuidar para você, né, não vou nem falar vou depois chegar na solução técnica. Você passa os seus dados para uma empresa cuidar para você, já passou pela sua cabeça se a empresa usar esses dados? Quando a empresa passa esse cuidado dos dados, quanta empresa não passou por isso e depois, o backup não funcionou? Quando nós vivemos isso? Posso trazer esse case também, interessante trazer. Validação. Essa validação que foi feita, né? E lembra aquele caso do cliente que pediu para que a gente apresentasse uma proposta para competir com o valor que tinha? Exato. E a opção no cliente, depois de tantos anos, eu falei, eu entendo, essa conta não fecha, né? Eu sei porque eu sei o valor, quanto é o giga, sei como é que, eu sei o custo operacional. E aí vem alguns pontos importantes, né, de trazer. Por mais que eu contrate uma tecnologia para poder fazer um backup, eu preciso também entender que eu tenho uma pessoa para gerir aquele backup. Então não existe eu comprar uma licença, querer que o backup funcione e não ter uma pessoa para restaurar aquele backup. Existe uma mão de obra especializada para voltar aquele backup. Então eu vejo muitas empresas vender a solução técnica, sem o domínio, sem o expertise sobre aquilo ali. E se eu voltar, você acabou de trazer duas informações extremamente fundamentais. O quanto tempo eu posso ficar fora e quanto tempo para trás eu posso voltar no meu backup. Isso é totalmente determinante no momento de definir uma estratégia. Mas será que isso é perguntado para o cliente? Quantas empresas nós assumimos isso não é perguntado? Esse caso que o cliente nos perguntou, a gente fez a conta, verificou, eu falei, olha, a hora de um especialista meu certificado em cima nessa infraestrutura, não fecha essa conta. Nem pelo giga não fecha. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou optar por não entregar uma proposta comercial, mas eu gostaria que você vivesse uma experiência com outro fornecedor. Porque talvez nós também tenhamos algo a aprender.
né? E nossa conexão vai seguir, nós vamos seguir atuando aqui. Em suma, o dia que precisou do backup, backup não funcionou. Né? Por que não funcionou? Porque a estratégia, por mais clara que ela tivesse sido, ela não foi executada. Então, aí é onde eu quero entrar no ponto que eu queria contribuir, que você trouxe. Né? A estratégia, ela é o que é melhor para a empresa. Ela tem que saber quanto tempo ela pode ficar fora do ar. Se ela não sabe, a gente vai ajudar ela a construir esse entendimento. Mas quanto tempo para trás ela pode voltar? E se ela pode voltar, ela tem que voltar tudo? E se ela voltar tudo, ela tem onde voltar todo aquele backup? Porque se ela voltar todo o backup, ela tem que sobrescrever tudo que ela tem. Exato. E ela está preparada para isso? Não, vai voltar num outro ambiente temporário. Mas existe ambiente temporário preparado para isso? Não, então, peraí. Não, eu quero voltar só alguns arquivos. Então, eu vou para uma estrutura granular. Eu consigo chegar num nível mais minucioso do dado para que possa ser restaurado, ser restabelecido. Quando eu restauro esse pequeno arquivo, eu resolvo o problema. Então, não é sobre o backup como um todo, sobre ele ser feito, mas sobre saber voltar o backup, o arquivo, o momento, o modo, o timing do cliente, né, no momento certo. Então, a estratégia, eu posso abrir uma aula de estratégia de backup aqui, mas eu acho que tu pode também complementar com a gente, né, e a experiência que tem hoje diariamente. Quais são os desafios que o cliente tem? O principal ponto, o cliente apaga algum arquivo hoje. Falou sobre um erro humano, a gente não está falando só de ransomware, né? Senão a gente fala que, nossa, o mundo é um caos, né? Só ransomware para lá, ransomware para cá. E a gente não fala que o erro humano pode acontecer. Pessoas não treinadas usando um sistema, estratégia de gestão de arquivos, ou personalização, ou gestão de permissionamento também equivocado, também pode apagar um arquivo. Acho que é legal, esse é hoje, pelo menos que eu vejo, né? Acaba sendo o teu dia a dia conduzir os clientes, não só pela melhor estratégia, mas também para que eles não parem quando o assunto é IT, né? Então, também acho que é legal tu compartilhar isso para a gente. Como é que funciona? Até eu estou curioso para saber como é que funciona isso aí hoje, no dia a dia, na tua atividade ali, né? Exato. A gente tem modelos de backup que atuam a nível de arquivos, né, onde a gente pode tratar o arquivo do cliente, mas principalmente para o nível de clientes que a Forte atende hoje, nossos backups estão muito voltados ao sistema operacional completo, às suas máquinas virtuais, aos seus servidores. Então, com esse cliente, é importante, por mais antiga que seja aquela regra 3-2-1 do backup, ela é extremamente funcional, porque a gente tem, que ela se consiste em si, né, em você ter 3 cópias do seu backup e ter ela em 2 mídias diferentes. Então, a gente tem cenários de cliente que está com seu servidor com backup em nuvem e tem aquele servidor que está com backup também local. Isso consiste até num retorno mais imediato, mais rápido. Mas caso seja um dano elétrico no cliente, você perde tanto o seu servidor, mas você também perde a sua mídia de backup. Então, por isso a importância de ter o backup em 2 mídias diferentes e também em um local externo ao seu ambiente. Esse é um cenário que a gente usa muito no cliente hoje. Importante também a validação do backup. Não adianta apenas a gente botar para rodar a ferramenta de backup e visualizar que ela deu por concluída, mas também o cenário que a gente valida esse backup, que a gente, dentro do hardware do cliente que ele já utiliza, ou o ambiente que ele está solicitando que a gente colete esse backup dele, a gente fazer também a simulação da restauração, porque é bem importante, porque no momento que ocorre essa restauração, é que pode se encontrar alguns erros, alguns pontos, algumas falhas que são necessárias estarem corrigidas antes de iniciar o processo de backup. E assim também, consequentemente, a documentação do backup, entregar para o cliente claramente a informação para ele de qual o período de retenção que ele possui, qual a data, né, que ele consegue retornar esse backup dele e também o tamanho desse backup para a gente poder dimensionar o tempo para voltar esse backup, quantas horas ele ficaria disponível para o retorno desse backup.